Entre paixão e gols, Danilo Alvim, o maestro elegante do meio-campo vascaíno, 1950-1961. Nas décadas de 1950 e 1960, enquanto o Brasil construía sua identidade no futebol mundial, um jovem de movimentos refinados e visão de jogo privilegiada desembarcava em São Januário para escrever uma das páginas mais elegantes da história vascaína. Danilo Alvim não era apenas um jogador de futebol, era um artista que transformava o gramado em palco e cada partida em uma sinfonia de passes precisos e jogadas inteligentes. Nascido para vestir a Cruz de Malta, Danilo chegou ao Vasco da Gama em 1950, aos 21 anos, vindo do Bangu. Desde seus primeiros treinos, ficou evidente que aquele rapaz franzino, de porte elegante e olhar atento, possuía algo especial. Não era a força bruta, nem a velocidade devastadora que o destacava, mas sim a capacidade única de ler o jogo como poucos conseguiam. No meio-campo vascaíno, Danilo rapidamente se tornou o cérebro da equipe, o maestro que regia cada ataque com a batuta de seus pés habilidosos. Os primeiros anos de Danilo Alvim no Vasco coincidiram com um período de reconstrução do clube. Após o glorioso Expresso da Vitória dos anos 1940, o time buscava novamente seu protagonismo no futebol carioca e brasileiro. E foi justamente nesse contexto que o camisa de número 8 se tornou peça fundamental. Sua capacidade de distribuir o jogo, de encontrar o passe que ninguém via, de manter a posse de bola com tranquilidade absoluta, transformou o Vasco em uma máquina bem oleada. Em 1952, Danilo viveu seu primeiro grande momento de glória cruz-maltina. O Vasco sagrou-se campeão carioca e o meio-campista foi um dos principais arquitetos do título. Sua parceria com jogadores como Bellini, Vavá e Sabará criou uma química perfeita em campo. Enquanto os zagueiros protegiam, Danilo criava. Enquanto os atacantes finalizavam, Danilo assistia. Ele era a ponte, a conexão, o coração pulsante daquele time vitorioso. Mas a genialidade de Danilo Alvim não se limitava às quatro linhas do campo brasileiro. Sua elegância e técnica apurada chamaram a atenção dos convocadores da seleção brasileira. Vestir a amarelinha era o sonho de qualquer garoto que chutava bola no Brasil. E Danilo realizou esse sonho com maestria. Participou de Copas do Mundo, defendeu as cores nacionais com a mesma paixão e inteligência que demonstrava pelo Vasco, consolidando-se como um dos melhores meias de sua geração. De volta a São Januário, Danilo continuava encantando a fiel torcida vascaína. Jogo após jogo, título após título, ele construía seu legado. Em 1956, novamente campeão carioca, Danilo mostrava que a classe não envelhece. Suas atuações eram verdadeiras aulas de posicionamento, de visão periférica, de como jogar futebol com inteligência. Não precisava correr freneticamente pelo campo. Seus movimentos eram calculados, precisos, eficientes. Cada toque na bola tinha um propósito. Cada passe era uma obra de arte. A torcida do Vasco aprendeu a admirar aquele estilo diferenciado. Em uma época onde o futebol brasileiro começava a se firmar como referência mundial pela técnica e criatividade, Danilo Alvim era a personificação desses valores. Ele não apenas jogava futebol, ele pensava o futebol. Era comum vê-lo orientando companheiros, reorganizando o posicionamento da equipe durante as partidas, assumindo a liderança natural que todo grande jogador possui. Os anos foram passando e Danilo permanecia como pilar fundamental do Vasco. Mesmo quando novos talentos surgiam, mesmo quando o futebol começava a valorizar aspectos mais físicos do jogo, o maestro seguia relevante. Sua experiência, sua leitura de jogo incomparável, sua capacidade de acelerar ou desacelerar a partida conforme a necessidade faziam dele uma peça insubstituível. Até 1961, Danilo Alvim defendeu as cores do Vasco com dedicação exemplar. Foram 11 anos de entrega, de amor à camisa, de compromisso com a instituição que o acolheu e lhe deu a oportunidade de brilhar. Quando finalmente pendurou as chuteiras, deixou um vazio difícil de preencher. Não era apenas um jogador que se despedia, mas uma era, um estilo, uma filosofia de jogo que marcou profundamente a história cruz-maltina. O legado de Danilo Alvim transcende números e estatísticas. Ele representa a elegância do futebol brasileiro, a inteligência acima da força, a técnica superando a limitação física.
Para os torcedores que tiveram o privilégio de vê-lo jogar, Danilo era poesia em movimento. Para as novas gerações, é exemplo de como o futebol pode ser belo quando praticado com amor e sabedoria. O maestro elegante do meio-campo vascaíno construiu uma história imortal em São Januário, provando que o verdadeiro craque não é apenas aquele que marca gols, mas aquele que faz o time inteiro jogar melhor.